Bom, pessoal, então vamos aqui conversar um pouco sobre o aperto de mão em 3 vias, que a gente chama em inglês de Three-Way Handshake, certo? Que é utilizado apenas pelo protocolo TCP, tá? Eu estou voltando a destacar aqui as principais portas conhecidas, né? Que são as portas que são utilizadas pelos servidores, para poder destacar essa porta 80 aqui do TCP, que é a porta que a gente usa para navegação de internet, porque é ela que eu vou utilizar aqui nos nossos exemplos, tá? E destacar para vocês também que, enquanto que os servidores usam essas portas bem conhecidas, que vão até as 1023, né? A gente chama ela das portas baixas. Os usuários costumam criar portas, né, de origem com essas portas mais altas, que vão do 1024 até o 65.535, tá? Então, normalmente o que você vai ver acontecer é que ele vai solicitar do servidor uma porta baixa e a porta de origem vai ser uma porta alta, tá? Que é justamente o que eu quero exemplificar aqui. Então, o que acontece? Quando o cliente lá, o usuário, tá com o navegador web dele aberto para consultar um servidor web, o que ele vai fazer? Ele vai abrir uma conexão para tentar estabelecer uma conexão com a porta 80, que é a porta que a gente viu que o TCP usa para navegação de internet. Só que a primeira coisa que ele vai fazer é mandar um SYN, que é um synchronize, tá? Que é um sinal de sincronização. Por quê? Porque como o TCP ele é orientado à conexão, essa é uma das principais características dele, a primeira coisa que ele vai tentar fazer é fazer esse aperto de mão em 3 vias para aí sim, depois dessa conexão estabelecida, começar a troca de dados, tá? Então ele manda um SYN, a porta de destino, esse D aqui vem de Destiny ou Destination, né? Que é a porta de destino. Ele está utilizando a porta de destino 80, uma porta baixa, como a gente já viu. E como porta de origem, aqui o S é o do source, a porta de origem vai ser a porta aqui 50.001, ou seja, uma porta bem alta. Ele pode escolher essa porta aleatoriamente, tá? Essa porta aqui de origem, ele poderia ter pego, por exemplo, a porta 1024, 2001, 3040, tanto faz, tá? Mas ele vai escolher uma dessas portas aleatoriamente para poder abrir essa conexão com o servidor. E aí o que o servidor vai responder de volta? Ele vai responder também com um sinal de sincronização e vai inverter aqui, né? O que era a porta de destino agora vira porta de origem e o que era a porta de origem agora vira porta de destino, né? Porque esse cara aqui está falando na porta 50.001 e esse cara aqui está falando na porta 80. E aí o servidor manda não apenas o sinal de sincronização pelo lado dele, como ele também manda um ACK. Ou seja, ele está confirmando o recebimento daquela mensagem anterior, daquela sequência anterior que foi originada pelo cliente, tá? E aí, por fim, o que o cliente vai fazer? Ele vai reconhecer, né, o recebimento do synchronize do servidor e, de novo, vai colocar a porta de destino como porta 80 e a porta de origem como porta 50.001, tá? Então, é por isso que a gente chama de aperto de mão em 3 vias, porque o cliente inicia a conexão. Você tem que sempre lembrar disso, que o cara que inicia a demanda é sempre o cliente. O cliente inicia a conexão enviando um sinal de sincronização. Ele vai mandar isso para uma porta que já é conhecida, vai escolher uma porta aleatória alta para usar como origem. O servidor, pelo outro lado, vai mandar um sinal de sincronização e, juntamente com ele, um reconhecimento do sinal de sincronização que ele recebeu do cliente. E, por fim, o cliente vai enviar um ACK para o servidor. Uma vez que essas 3 mensagens, que esse aperto de mão em 3 vias tenha sido fechado, aí sim os dados vão começar a ser trocados entre o cliente e o servidor. O TCP ele sempre vai partir dessa premissa, tá? Aqui, quando a gente abre mais detalhes, né, esses campos aqui, aí você tem esses 7 bits aqui de campos reservados, e aí você tem mais esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits aqui, que vão ser campos que vão ser flags, que a gente chama, que a gente vai utilizar para poder fazer essas sinalizações, né? Então, vou ter lá 4 bits reservados, esses 5, 6 e o 7, a gente não vai usar eles para muita coisa, então não vou tratar deles aqui. E o que vai ser utilizado mesmo é do bit 8 até o bit 12, tá? Então, esse ACK, o push, o reset, o synchronize e o finalize, tá? Então esses são os bits, as flags que vão ser realmente utilizadas para a gente fazer esse envio de informações, né?
como a gente viu lá, você tem o ACK, que ele é o Acknowledgement, que é tipo, eu confirmo uma coisa que eu recebi. Então, um dos lados, quando manda um ACK, ele está, na verdade, usando essa flag para sinalizar que ele recebeu um determinado segmento de informação. Ele está sinalizando esse reconhecimento para o outro lado. Você tem o Push, que é empurrar, que é você enviar dados, né? Você vai utilizar isso quando você estiver efetivamente empurrando dados, é o que vai acontecer, como eu vou mostrar a vocês, depois que o aperto de mão em 3 vias tiver acontecido. Você tem o Reset, que é para reiniciar a conexão, quando um dos lados se perde, algum problema técnico acontece, ele quer dizer basicamente assim, olha, eu não entendi o que está acontecendo, vamos reiniciar essa conexão. Você tem o Synchronize, que é utilizado para você iniciar a conexão. Como eu disse para vocês, antes de começar qualquer fluxo de mensagem, você tem que ter um aperto de mão em 3 vias e eles começam com o Synchronize. E você tem o Finish, que é o finalizar, não é finalize, como eu havia dito, é finalizar, mas ele basicamente é feito no final quando não há mais dados, não há mais fluxo de dados para serem trocados, tá? Essas são as 5 flags que você precisa saber que elas são utilizadas pelo TCP. Aqui eu estou usando uma captura de tráfego real para mostrar a vocês como isso acontece. Ó. Esse cara aqui em amarelo, o endereço 92.168.1.180, ele é a origem, o client, e o 92.168.1.100, ou seja, o ponto 100, ele é o servidor. Então repara, ó, ele abre uma conexão do 180 com a porta, ele escolheu aqui a porta 33.115, ou seja, uma porta alta para utilizar como porta de origem, e a porta de destino utilizando a porta 80 lá para o servidor, que é o ponto 100. Ou seja, o que ele vai solicitar ali? Ele vai solicitar um serviço de página web, né? Vai solicitar para baixar uma página web. E aqui esse flag S, ele sinaliza justamente a flag de sincronização, tá? Ela é a primeira flag que é trocada, a primeira mensagem que é trocada. Aí repare, ó, agora os papéis se invertem. O servidor é quem está enviando uma mensagem para o cliente. E dessa vez ele está mandando, além da sincronização, ele está mandando esse ponto aqui. Esse ponto ele indica o ACK, tá? Então quando você vê um S seguido de um ponto, ele está enviando tanto uma sincronização como um sinal de ACK. Ou seja, ele está confirmando aquela mensagem que ele recebeu anteriormente. Ó, repara aqui que ela terminava no 724. E ele está dizendo assim, olha, o ACK 725, ou seja, eu recebi essa sequência que termina com 724 e agora eu estou aguardando você me enviar 725. E ele também, por sua vez, escolheu um número de sequência para poder enviar o synchronize dele com esse ACK, tá? Aí, de novo, ó, por último, para fechar o aperto de mão em 3 vias, de novo, o cliente se comunica com o servidor, dessa vez enviando apenas o ACK, né? E aí ele manda o ACK aqui, ó, justamente, ó, o ACK dele é 792, por quê? Porque ele recebeu do servidor o 791 e ele está dizendo aqui, olha, a próxima sequência que eu aguardo de você, como eu recebi a 791, eu aguardo de você agora a 792. Então estão aqui as 3 mensagens que vão compor o aperto de mão em 3 vias. Repare que a 4ª mensagem já vem do cliente para o servidor com um push de dados, ou seja, agora ele já está trocando dados, tá? Então aqui iniciou o fluxo de informação. A flag já trocou para o P junto com a ACK, né? E aí vão trocar dados naturalmente, vai seguir o fluxo normal que acontece, né? Que dá sequência ao final do aperto de mão em 3 vias.